Pois bem, eu quero só, então, só falar um conceito aí para vocês, para facilitar o entendimento daquilo que nós temos aqui, tá? Que é o conceito de tel. Tel. Então vocês, volta e meia, ouvem esse nome tel alguma coisa. Tel Aviv. Tel Aviv, por exemplo, se bem que não tem nada a ver com aquilo que eu vou falar, mas tem tel, ok? Tel Kashish, Tel Beersheba, Tel Yericho, Tel, tem vários tel. O que vem ser tel? Tel é vou fazer uma tradução rápida, simples, quer dizer colina, ou elevação, ou morro, tá? Mas, na verdade, essa explicação, essa tradução não expressa o que, na verdade, é um tel. Então, explicando o que é um tel, seria o seguinte: é um monte artificial, então começa por aí, é artificial, tá? Ser artificial é feito por quem? Pelo homem, tá? Um monte artificial que surge pela construção, destruição, soterramento, e sobre isso, nova construção, destruição, soterramento, construção, destruição, soterramento, sucessivas vezes, até que naquele lugar lá fica um monte, ok? Isso é tel. Tem vários tel aqui em Israel, tá? E cada camada dessa de construção, destruição, soterramento é um nível arqueológico, tá? Então, por exemplo, em Tel Megido, fica lá no Vale de Jezreel, que nós visitamos lá, Tel Megido, lá tem 30 níveis arqueológicos, ou seja, aquela cidade lá foi destruída, soterrada e reconstruída novamente 30 vezes. Tem locais aqui em Jerusalém que é 19 vezes, ou seja, aquela parte da cidade, aquela área foi construída, destruída, soterrada 19 vezes, ok? Por que isso acontece? Primeiro porque naquela época antiga não tinha companhia de retirada de entulho, tá? Não tinha como você tirar tudo para construir ali. Muito mais fácil seria você soterrar e construir em cima, tá? Usaria algumas pedras se tivessem condições, mas a maioria você soterraria e construiria em cima, tá? E por que não para o lado? Porque tem que ser em cima, tem que ser naquele lugar, por conta de água. Queridos, água aqui nessa região, no Oriente Médio, é um problema seríssimo. É muito diferente. Vocês têm que, para entender essa questão de água aqui, vocês têm que esquecer totalmente o que acontece no Brasil, nas Américas. No Brasil, nas Américas, onde você cava, ou 10 metros, ou 20 metros, ou 30 metros, você vai encontrar água. Aqui não. Aqui não acontece isso. Entende? Água é artigo raríssimo. É mais precioso, mais valioso do que ouro e que petróleo, tá? E até hoje tem guerra por conta de água, entende? Por exemplo, o acordo de paz entre Israel e Jordânia, um dos itens mais importantes foi o fornecimento de água para a Jordânia, entende? Então, por que a Síria quer de toda maneira retomar as colinas do Golã? Por conta de água. Por conta do mar da Galileia, retomar a água de novo, entende? Então, a água é um negócio sério. E por falta d'água, quando você tem um lugar onde tem água, é ali que os povos vão querer conquistar e se assentar. E não dá para ser em outro lugar, 1 quilômetro, 2 quilômetros daqui, porque lá não vai ter água. Tem água onde você já tem a fonte, já tem um fluxo de água, entenderam? Então, é um fenômeno recorrente isso, e você só encontra isso no Oriente Médio, norte da África, ou não, região leste da África, nordeste da África, Oriente Médio, Turquia, você encontra tel. Fora, em Europa, raramente se encontra tel, porque lá não tem problema de água, né? A água tem abundância na Europa, Américas também, tá? E também pelo fato de ser aqui o berço das civilizações, entende? Aqui é o berço das civilizações, por isso que tem muito esse fenômeno, tá? Pois bem, com isso em mente, aí vai dar para você entender o que está acontecendo aqui, tá? Tem
tem um buraco violento aqui, deve ter quanto aqui? Uns 20 metros, até mais, aqui embaixo. Tá? Veja só, onde está o tanque Bethesda? Então eu vou mostrar para vocês. A minha canetinha está funcionando? Estão vendo a canetinha? Tá. O verdinho na coluna aqui? Pois bem, o tanque está aqui, ó. Essa área aqui embaixo, onde tem esses degraus, essa área aqui é o tanque de Bethesda, lá embaixo. Lá embaixo, esses degraus são os degraus da piscina aqui. Quem descesse esses degraus já entrava com o pé na água. Ali que é o coisa? Hã? É ali que é o... Tanque de Bethesda, isso. Ou seja, olhando para esse arco aqui, é depois do arco, lá embaixo, lá no fundo, tá? E os alpendres? Hã? Alpendres. Isso. Tá. Calma, já vou chegar. Tá bom. Eu vou chegar. Bom, tendo entendido isso, que é Tel e onde está Bethesda, aí eu vou começar a explicar, tá bom? Pois bem, esse local aqui tem uma fonte d'água. Hoje, a água não flui como antigamente, hoje é muito pouca água, tá? Mas ainda tem um pouquinho de água fluindo aqui. Tá? Quem primeiro teve a ideia de aproveitar a fonte de água que havia aqui foram os asmoneus. Segundo século antes de Cristo, tá? Os macabeus, tá? Então o que eles fizeram? Eles melhoraram as condições aqui, fizeram um tanque, especialmente um tanque das ovelhas. Por quê? Porque era necessário lavar as ovelhas antes de introduzi-los no templo. Todos os animais precisam ser verificados, não pode ter ferida, não pode ter imperfeição, entende? Então tosqueava o animal, lavava e verificava se ele estava em ordem. Se tivesse em ordem, do tanque das ovelhas entrava pela porta das ovelhas no templo, tá? Então primeiramente foi isso. Aí depois veio Herodes. Herodes, então, na intenção dele de ampliar a capacidade para receber pessoas, o que ele fez? Ele duplicou o tanque das ovelhas. Duplicou. Ou seja, ele construiu 2 tanques, na verdade. Tá? Então, a fonte enchia o tanque que vocês estão vendo, e esse tanque que está lá no fundo é o tanque construído por Herodes, tá? Então, o tanque, a fonte enchia esse tanque, tá? E aí, quando a água extravasava, ia para o segundo tanque. Ficava onde? O segundo tanque ficava depois dessa parede. Estão vendo que tem uma parede ali? Cadê o linho ali? Cadê o fio? Tá? Tem os degraus do tanque e do lado esquerdo tem uma parede ali, estão vendo? Tem. O segundo tanque ficava depois da parede. Só que ele não foi escavado. Tem esse monte de terra ali que não foi escavado naquela região. Isso foi escavado na área do tanque de Bethesda. Esse segundo tanque, ele era, na época de Herodes, o tanque das ovelhas. Então o primeiro tanque, que era o primeiro a ser cheio, era o local onde as pessoas vinham para se purificar. A água extravasava para o segundo tanque. E aí você tinha o tanque das ovelhas, onde traziam os animais para serem limpos, tá? Então a primeira água, uma água limpa, era para as pessoas. A segunda água, que ia para o outro tanque, já era para os animais. Entenderam aí? Sim. Pois bem. E, né, melhor que eu guardar esse negócio aqui, senão vai ficar para a próxima escavação arqueológica. Seguinte, alguém me empresta um celular aí? Não, o seu não. Imagina aqui, ó. Então, aqui tem um tanque Bethesda, tá? Aquele tanque lá é o tanque Bethesda. E o próximo tanque é o tanque das ovelhas, tá? Entenderam? Pois bem, então tá assim. Como é que foi feita a construção? Então foi feito como é que é? Alpendre. Alpendre. O que é alpendre? É uma construção para fazer uma sombra, proteger da chuva, tá? Então foi construído um alpendre aqui, 2 alpendres aqui, 3, 4, 5. Uau. Aí que
tem lá a descrição do Evangelho de João, que tinha 5 alpendres, ou seja, 5 coberturas. 1, 2, 3, 4, 5. Isso daí quem descobriu foram os arqueólogos. Eles viram isso e viram também que bate em cima com o que a palavra descreve. O Novo Testamento, os evangelhos descrevem, tá? Então, entenderam a questão dos alpendres? Isso. Pois bem. Então, aí entramos com Jesus. Jesus, então, vem a essa área aqui. Outra coisa, nós estamos agora fora dos muros de Jerusalém. Eu digo assim, na história de Jesus, essa área estava fora dos muros. Hoje está dentro. Os muros continuam ali, fazem a volta, vai lá para cima, tá? Mas na época de Jesus, essa área não estava dentro da cidade, estava fora da cidade, ok? E a Fortaleza Antônia estava ali perto, bem perto daqui, tá? Então Jesus saiu da cidade de Jerusalém, é possível que tenha passado pela Porta das Ovelhas, e veio até aqui. E ele veio de caso pensado, ele veio procurando alguém. Olhou a multidão e detectou uma pessoa. Foi até ele e fez uma pergunta super direta. Pá, queres ser curado? Entende? Aí o homem, infelizmente, né, começou a chorar as pitangas ali, né? Ai, coitadinho de mim, ninguém me ama, ninguém me quer, já estou aqui há 38 anos, ninguém me ajuda a chegar até lá, né? A regra é, para uma pergunta direta, você dá o quê? Uma resposta direta, entende? Mas ele resolveu, né? Mas aí Jesus, aí cheio de amor, não se deixou envolver por aquela conversa, entende? Vem cá, se levanta, pega a sua maca e pode ir para casa, tá? Sábado, tá? Vai lá no sacerdote e faz a comunicação que foi curado, tá? E paga o sacrifício e tudo mais, tá? Aí mais tarde ele se encontrou com esse homem aonde? Lá no templo. Opa, se encontrou no templo, então ele era judeu, ele não era gentil, tá? Era para pagar o sacrifício, então ele era judeu mesmo, tá? Mas estava aqui no meio, nesse ambiente. E não era um ambiente bom, queridos. Se vocês forem ver lá a descrição de Flávio Joséfos, Flávio Joséfos, ele descreve um negócio aqui que é... Os outros deuses pagãos, né? Sim, tinha outros deuses pagãos aqui, especialmente posteriormente tinha, mas aqui tinha gente que ganhava dinheiro em cima dos pobres coitados que estavam aqui. Até no descrito do Evangelho está em parênteses a questão do anjo que desce e subia, porque não é uma verdade absoluta. Então, o que acontece? As pessoas ficavam aqui esperando a água se movimentar, tá? Mas qualquer um, né? De vez em quando dá vontade de fazer o quê? Número 1, número 2, certo? E aí já tinha gente lá esperando, né? Para ser pago. Não, eu fico no seu lugar, me paga tanto que eu fico no seu lugar aqui. Aí a pessoa saía para fazer suas necessidades, né? E aí retornava, né? E tinha comércio, tinha abuso aqui, né? E era também a área onde ficava pertinho da 10ª Legião Romana. Eles vinham aqui também para se banhar, entende? Então, fica a questão, se isso aqui era uma mikve ou não, tá? Pela descrição, você pega de vários lugares, dá para ver que não era uma mikve, tá? Esse homem aqui estava atrás de uma cura e já há muitos anos, entende? Mochico, será que é por isso que Jesus pede para o cego de nascença se lavar no Siloé? Cego de nascença em isso. outro homem, outro tanque. Isso. Será que o tanque de Siloé está dentro da cidade velha? Ali era uma mikve mesmo. Ali era. Por isso que ele não pediu para vir para cá, um exemplo, né? Porque poderia mandar vir para cá se fosse uma mikve. Mandou ir para lá. Tá? Fica do outro lado da cidade. Sim. Ficar no outra ponta do templo. Fica na cidade de Davi. Sim. Tá? Certo. Então, pois bem, aí tem o ano 70. Anos 70, tudo é destruído. Inclusive esse local aqui. Tá? Anos 70. Logo depois, no ano 130, mais ou menos, o imperador Adriano
entende? Ao reconstruir Jerusalém, ele reconstruiu Jerusalém com outro nome, a Aelia Capitolina. Mudou o nome de Jerusalém, tá? E aí esse lugar, o que ele fez aqui? Sabendo que esse lugar tinha propriedades curativas, digamos assim, então ele construiu um templo para o deus romano da cura. Sabem quem é o deus romano da cura? Nos acompanha até hoje. Até hoje nos acompanha. É aquele que está enrolado no símbolo da medicina, da farmacologia, que é o Escolápio. Escolápio, Asclepian. Isso. Entende? Então, ele fez um templo aqui para o deus romano da cura, que era essa cobra. Tá? E fica bem ali, naquela região. Tá? O templo ficava ali, onde tem aquela abóbora ali, tem aquela parte redonda, é o templo construído por Adriano ao deus da cura romana, a escola. Tá? Ok, isso foi 135 depois de Cristo. Aí depois disso vem o período bizantino, cristão. Aí eles localizam esse local e constroem a primeira igreja. Agora vejam só, essa construção bem feita aqui, essa coluna, o arco, toda essa estrutura aqui fazia parte da igreja bizantina. Ou seja, bem depois da época de Cristo. Bem, sim, do século IV. Claro. Tá? Século IV foi construído aqui. Tá? Muito bem construído. Tá? Mas vieram os persas em 614 e destruíram Pra tudo. variar, né? Tá? Aí depois, no século XII, vieram os cruzados e construíram novamente a igreja. E aí, o que vocês vejam? Essa ruína da parte superior é a igreja dos cruzados. Mas dá para ver a diferença entre uma construção e outra? Dá. Notada, parece que pegaram as pedras que estavam sobrando ali e foram juntando, entende? Não, mas tá horrível. Comparado com a construção bizantina, foi, né, pegaram o cascalho que estava por ali e juntaram para fazer. Mas foi toque de caixa, entende? Na mesma época, eu acho que os cruzados ficaram insatisfeitos com essa empresa construtora, despediram eles e aí contrataram uma nova empresa construtora que construíram o quê? A igreja de Santana. Essa igreja de Santana também era dos cruzados. Mas veja a diferença de qualidade de construção. Tá? É o quê? Mil e... fantástica essa igreja. Tem De uma quando é? Mil e acústica- pouco? É século XIII, século XII, século XIII, tá? Período dos cruzados. Essa igreja é uma das igrejas que tem melhor acústica no mundo, tá? Tem uma acústica fenomenal e vocês vão ver isso, tá? Quem está lá embaixo, na cripta, fala alguma coisa, ecoa para toda a igreja, entende? Pois bem, aí essa igreja aqui dos cruzados foi destruída, mas essa aqui foi mantida, tá? Eu não sei se foi por terremoto, alguma coisa assim, mas a igreja mal construída acabou caindo, tá ok? Então, o que nós estamos vendo então aqui é um tel, um efeito tel. Várias camadas arqueológicas, vários períodos arqueológicos, um em cima da outra. E dá para ver, ó, que nessa parte que foi escavada, dá para ver, né? Tem construção aqui, tem construção ali, tem construção mais para ali, entende? Tudo que foi soterrado, tá? Entenderam? Então, essa pessoa foi lá, não saiu. Saiu e voltou.